Bem-vindos ao Ensaio Geral. No cartaz desta noite temos a Trienal de Arquitetura, as novas exposições do MAT, o filme Lavagante, baseado num livro de José Cardoso Pires, o regresso da peça de teatro Príncipe de Spandau ao palco, as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, o novo disco de Lina e Marco Mesquida, para já o novo livro do colombiano Juan Gabriel Vázquez. Fique connosco para ouvir. É uma das vozes mais firmes da literatura latino-americana. O escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez tem um novo livro acabado de chegar às livrarias portuguesas, Os Nomes de Felisa. É um romance sobre uma artista colombiana cujo nome o autor soube pela primeira vez ao ler uma crónica do escritor Gabriel García Márquez. Descobri a ler um artigo que García Márquez escreveu sobre ela uma semana depois da sua morte. Ela morreu em circunstâncias estranhas e imprevisíveis enquanto jantava com García Márquez e outros amigos em janeiro de 1982. García Márquez publicou um artigo onde começava por dizer: a escultora colombiana Felisa Burstyn morreu de tristeza num restaurante de Paris. Eu li este artigo quando tinha 23 anos. Estava em Paris e nunca tinha ouvido falar de Felisa Burstyn. Só pensei, mas porquê? Porquê de tristeza? Porquê é que se pode dizer isto de alguém? Este romance é a investigação dessas três palavras. Felisa morreu, tinha 48 anos. Neste livro, o leitor encontra as vidas que a artista de origem judaica viveu, sempre com o seu apelido mal escrito ou trocado. Juan Gabriel Vázquez, que pela primeira vez escreve sobre uma mulher, admite que esta não é uma biografia convencional. Acho que é um romance porque usa a imaginação, não para inventar factos biográficos, mas sim para os interpretar. Servem para me enfiar na consciência da outra pessoa, da Felisa Burstyn, e ler as suas emoções, entender a sua mente e tudo o que é invisível, ou seja, aquilo que numa biografia não poderia contar. Esta artista colombiana foi uma mulher que questionou as convenções. Saber mais sobre ela foi o que moveu Juan Gabriel Vázquez para mergulhar neste livro, onde reconhece, usou, como em outros livros seus, as ferramentas do jornalismo. Sempre mis novelas começam com uma espécie de reportagem. Os meus romances começam sempre com uma espécie de reportagem ou uma entrevista a uma pessoa e com uma curiosidade pela vida dos outros, que é tanto de romancista como de jornalista. Com o tempo percebi que o meu método é, primeiro, um ato de jornalismo, depois, como os meus romances decorrem no passado, então entra um historiador que faz o trabalho de arquivos, verifica o que se passou socialmente, procura documentos e, em terceiro lugar, chega ao escritor. A única tarefa do romancista é contar aquilo que nem o jornalista nem o historiador podem contar. É assim que se constrói o livro. Lo que ni el periodista ni el historiador pudieron contar. E assim se construyen estes livros. Os Nomes de Felisa é um livro que mostra uma vida cheia de precalços de alguém que sempre procurou a liberdade. A novela se chama Los Nombres de Felisa porque su nombre fue siempre un lugar de conflicto. O livro chama-se Os Nomes de Felisa porque o seu nome foi sempre um lugar de conflito e de muitos equívocos. Ela era filha de judeus que, por acaso, estavam na Colômbia quando Hitler subiu ao poder e ficaram na Colômbia, prevendo as dificuldades que teriam na Europa. Isso faz com que Felisa seja colombiana, como poderia ser outra coisa qualquer, mas isto deu-lhe um lugar de estranheza na Colômbia. Os jornalistas que a entrevistaram escreviam constantemente mal o seu nome. Felisa está mal escrito no túmulo dela. Ao longo da sua vida, o seu nome foi fonte de mal-entendidos. Escreviam mal o apelido, etc. Esta certeza que todos temos de saber como nos chamamos, no caso dela, nem sequer existia. Isso tornou-se para mim uma metáfora do seu lugar num mundo que era instável e precário. Para mim, uma metáfora de seu lugar no mundo, que era inestável, era precário. Multipremiado, Juan Gabriel Vázquez volta assim a ter um livro onde, mais uma vez, também conta a história da sua Colômbia.
É o primeiro livro que escrevo com uma personagem feminina no centro, e a vida de qualquer país, contada pelo ponto de vista de uma mulher, é diferente, porque o que teve de enfrentar Felisa como artista é diferente do que teria enfrentado um artista masculino. A nenhum artista homem pediriam para escolher entre ser pai ou ser artista. Ela teve de decidir. Isto dá-te uma história da Colômbia que seria diferente se fosse contada pelo olhar de um homem. Desde o ponto de vista de um homem. Os Nomes de Felisa é um livro com tradução de Guilherme Pires e que está editado pela Alfaguara. Domingo é dia de festa no MAT. O Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia em Lisboa está a celebrar 9 anos e conta o dia todo com atividades e entrada gratuita nas novas exposições. Uma delas, a que ocupa a Sala Oval, a nave central do MAT, traz a Portugal a obra do artista britânico Carrick Wynne Evans. Serão peças, algumas de grande formato, que vão iluminar o MAT, explica o curador Sérgio Má. É uma figura muito importante no meio cultural e artístico inglês e é um artista com uma obra muito singular porque trabalha com luz. Por exemplo, na grande sala oval iremos ter uma instalação com quase 35 metros de comprimento, que é constituída por quase 2 km de neon. É um grande desenho emaranhado e com alguns esquemas geométricos também. É um artista que se inspira na literatura, na filosofia, na música erudita, e, portanto, tem referências que implicam alguma complexidade, mas o que é particularmente importante é o efeito imediato que as obras proporcionam, não é? São muito deslumbrantes, espetaculares, incitam a uma experiência imersiva do espaço, porque a luz tem esta característica, não é? Nós vemos o objeto de onde irradia a luz e somos atingidos por essa energia que é emitida por esses mesmos objetos. A exposição, intitulada Formas no Espaço, através da luz no tempo, leva ao MAT estas esculturas luminosas e obras sonoras. Sérgio Má lembra que é uma exposição muito apelativa também para os mais novos. Além de uma série de instalações de luz, há outras instalações com vídeos, há o som. Portanto, a exposição é um grande desafio ao espectador e à sua percepção, aos seus estímulos sensoriais, porque permite lidar com todas estas variáveis, aquilo que nós conseguimos ver com os olhos, aquilo que ouvimos, a relação com o espaço. Portanto, é uma experiência muito estimulante para o espectador. E eu já vi várias exposições do Carrick Wynne Evans e é muito interessante ver como, por exemplo, até as crianças e os mais jovens, que não têm que se preocupar em identificar essas referências, ficam imediatamente fascinados pelo deslumbramento visual que as suas exposições proporcionam. Além da exposição de Carrick Wynne Evans no MAT, poderá visitar também a exposição Fluxus no âmbito da Trienal de Arquitetura no MAT Central, e na Praça do Carvão poderá ver a instalação Coral dos Corpos sem Norte do artista angolano Kiluani Kia Henda, integrado na Boca Bienal de Artes. Mas não se esqueça, tudo isto no domingo é gratuito porque o MAT faz anos. É o 9º aniversário, portanto é um dia de programação gratuita entre as 10 da manhã e as 7 da tarde. Existem várias exposições, todos os espaços expositivos irão estar abertos, haverá também atividades para diversos tipos de público. Portanto é um dia de celebração e em que tentamos proporcionar um leque muito variado aos nossos visitantes. E uma das atividades curiosas que vai poder encontrar é o Repair Café, uma iniciativa internacional que promove a reparação gratuita de pequenos eletrodomésticos, tudo a assinalar os 9 anos do MAT. Depois de terem pensado sobre agricultura e terra, este ano a Trienal de Arquitetura propõe uma reflexão sobre as cidades. Quão pesada é uma cidade? É a pergunta que a Trienal faz este ano aos visitantes. Uma ideia que coincide com o período de campanha para as autárquicas em que o país pensa o seu território. José Mateus, arquiteto e presidente da Trienal, dá exemplo do peso que uma cidade pode ter em termos ambientais. O impacto de uma cidade hoje tende-se ao nível planetário, por diversas razões. Desde logo porque as pessoas
pessoas que habitam as cidades, que, por exemplo, usam um smartphone, tudo o que guardam na cloud, que é assim um termo assim meio etéreo, que as pessoas acham que é insignificante. Na verdade, são data centers que gastam quantidades de energia absolutamente astronómicas, mas tudo o que guardamos, tudo o que processamos, portanto, as nossas atividades diárias de busca, no ChatGPT, etc., obrigam a consumos monumentais de energia que são, no fundo, causados em data centers. Isto é um exemplo muito específico do que o comportamento de um habitante da cidade pode provocar. Mas depois a cidade vai desde a sua construção, à sua manutenção, ao seu funcionamento, à sua reconstrução, ao seu metabolismo. Portanto, uma cidade é um organismo extremamente complexo que é feito também de matérias que vêm do outro lado do globo, matérias de construção, tecnologias, etc. E, portanto, nesta edição, o que queremos, no fundo, examinar é esse impacto total de uma cidade quando pensado a um nível planetário. A Trienal de Arquitetura arrancou ontem com 3 grandes exposições, uma no MAT, outra no MUD e uma no MAC-CCB, que pode vir até 8 de dezembro. Mas há também projetos independentes e conferências para ouvir. A ideia é criar pensamento num momento de emergência climática, envolver todos numa mudança de paradigma, incluindo a classe política. Seria interessante perceber até que ponto é que os nossos políticos realmente estão verdadeiramente conscientes das várias dimensões do problema que se nos apresenta. Porque aquilo que nós constatamos é que é preciso conhecê-los muito bem para entendermos, neste desafio complexíssimo, como é que podemos, no fundo, ser bem-sucedidos. A própria arquitetura muitas vezes está muito focada dentro da sua disciplina. E os arquitetos falam muito, mas isto será uma exposição sobre ou um conjunto de eventos disciplinares. E a questão que eu pergunto é, mas os arquitetos estão conscientes de que atualmente os arquitetos têm que pensar em plataformas multidisciplinares, muito mais do que fizeram até hoje, porque arquitetura e construção é, de facto, uma atividade multidisciplinar, mas hoje muito mais complexa. Vivemos um período em que todos nós, obviamente os políticos, obviamente os arquitetos, os planeadores, mas as pessoas têm que, no fundo, procurar entender realmente o que é que está em causa. José Mateus concretiza a importância que a disciplina da arquitetura tem para responder aos problemas que a biosfera enfrenta. A arquitetura é feita de sociologia, é feita de economia, é feita de tecnologia, é feita de história, é feita de uma série de disciplinas desde sempre. Mas, se há momento, como houve, por exemplo, no pós-guerra, em que havia uma urgência de habitação, de reconstrução das cidades, etc. Se há momento em que o problema que se coloca é ao nível planetário, em que temos que reinventar metodologias, que temos que reinventar equipas multidisciplinares, que temos que reinventar linguagens em termos de arquitetura, este é o momento. E é um momento que isto não tem a ver com uma tendência ou uma moda. Isto é uma imposição pela realidade da biosfera. A Trienal de Arquitetura decorre até 8 de dezembro, espalhada por vários espaços da cidade. Depois da agressão à porta do Teatro A Barraca, em Lisboa, ao ator Adérito Lopes, por um jovem de 20 anos que integrava um grupo neonazi, a companhia volta a pôr em cena o espetáculo Príncipe de Spandau. A obra, escrita por Hélder Mateus da Costa, em 87, retrata a vida de Rudolf Hess, braço direito de Adolf Hitler. Desta vez o papel será interpretado pelo ator Gil Filipe, que fala numa peça de denúncia. Este espetáculo é um texto que foi escrito por Hélder Mateus da Costa logo após a morte do Rudolf Hess, que era o último dos condenados de Nuremberg na prisão de Spandau. E logo após a sua morte o Hélder escreveu esta ficção, que é uma ficção absurda de o Rudolf Hess dentro da cela a imaginar-se que está dentro de um palácio e que comanda todas as forças nazis do mundo através desse palácio, que é incrivelmente, e para mim, como intérprete deste espetáculo, é um privilégio, sem dúvida,
de certa forma, uma forma também de colocar alguma militância na minha atividade artística, porque sem dúvida que este espetáculo é um espetáculo de denúncia. Desde que estrearam a 10 de julho, têm tido manifestações de apoio na plateia. O teatro, lembra Gil Felipe, tem um papel crucial na reflexão. Desde os gregos que assim acontece, que o teatro sempre elogiou os méritos e denunciou os defeitos da humanidade. Não é? E o que nós estamos a fazer, no fundo, é isto. É denunciarmos os defeitos e tentarmos contribuir um pouco para a reflexão sobre estes fenómenos. Não é? O Príncipe de Spandau é, assim, um texto que se revelou premonitório, antecipando o regresso dos extremismos políticos e tendências racistas e de ódio. Depois dos ferimentos que o ator Adérito Lopes sofreu, Gil Felipe diz não ter receio. Não tenho receio absolutamente nenhum. Aliás, no primeiro dia, na estreia, a direção, a Maria do Céu Guerra, pediram o policiamento à porta e eu fui um bocado opositor a isso, porque isso é exatamente o que eles pretendem, é que a gente tenha medo. E eu não tenho medo. Porque o medo é o alimento desses movimentos, uma das táticas. O Príncipe de Spandau está em cena até dia 19 no Teatro A Barraca, em Lisboa, de quarta a sexta às 19h30, sábado às 21h30, domingo às 5 da tarde. Lembras-te da Cecília? Se me pedir com bons modos, deixo-o levar-me a casa. Lavagante estreou esta semana nas salas de cinema do país. O filme, inspirado no livro do escritor José Cardoso Pires, conta com o argumento de António Pedro Vasconcelos. A realização é de Mário Barroso. É um retrato do país que já fomos, do ambiente opressivo que se vivia em plena ditadura nos anos 60, com a PIDE e a censura a marcarem a espuma dos dias. Protagonizado pelos atores Júlia Palha e Francisco Frois, Lavagante conta, antes de mais, uma história de amor, revela o ator. É, de facto, uma história de amor que se passa ainda sobre a altura de Salazar e, portanto, existe muito presente a PIDE e a pressão da censura e também da luta estudantil que houve nessa altura. E, portanto, isso é quase um backdrop sobre esta história de amor, que se encontram, que se apaixonam e que tentam viver este romance nesta fase em que há muitas também suspeitas de quem possa ou não possa ser PIDE e quem possa ou não possa estar com o regime e tentarmos esconder qualquer tipo de comentário que fosse contra o regime e, portanto, há muito secretismo, há muita coisa a acontecer. É quase um pouco de um ambiente de espiões, sabe, de certa forma, e acho que traz um sabor muito engraçado a esta história de amor que não é totalmente típica nesse sentido. Com atores como Nuno Lopes, Diogo Infante, Leonor Alecrim ou Rui Morrison, o filme mostra um retrato de um país a preto e branco. O preto e branco acaba por trazer tanto ao filme, é muito engraçado porque às vezes o preto e branco pode nos afugentar um pouco de um filme, por sentirmos que possa ser um filme mais parado e não é um filme com um ritmo muito bom, é um filme que estamos sempre a tentar perceber o que se passa, a tentar desvendar um bocadinho o mistério do que se passa. E o preto e branco traz tanto à fotografia e tanto à sensação que temos durante o filme todo. Entre perseguições e prisões políticas, o filme acompanha o romance entre um médico opositor ao regime e uma jovem estudante. Embora seja uma adaptação de Vasconcelos ao livro de Cardoso Pires, o ator Francisco Frois explica que a história não sai desvirtuada. Diz-se muito que há três histórias. Há a história original do guião, há a história que nós filmamos e depois há a história final que se edita, que se faz na edição. E, portanto, houve obviamente ajustes, mas está lá muito da base do que era este romance do José Cardoso Pires. Há atuações muito, muito fortes e, portanto, o filme está muito sólido nesse aspecto. Pessoas como Nuno Lopes e Diogo Infante, pessoas e Rui Morrison, atores já muito, muito estabelecidos e atores fabulosos, e outras mais emergentes, como a Júlia Palha, e acho que ninguém pode negar que, em termos de representação, o filme está muito, muito sólido. Com a música original de Mário Lajinha, este filme, produzido por Paulo Branco, mostra um país vigiado. Um passado a que um ator como Francisco Frois, já nascido em democracia, não quer ver Portugal regressar. Acho que notamos também na história que as coisas
passam-se por ciclos, parece que estamos a entrar aqui num ciclo diferente e que se assemelha de alguma forma, mas à sua maneira, com outros tempos. E acho que é importante não darmos como garantido certas liberdades, certos privilégios que temos, porque aquilo que achamos que é impossível acontecer ou voltar a acontecer está a um passinho, sabe? E de facto vive-se aqui um clima de tensão com guerras e com lá está, com muitos extremismos para os dois lados, e é preciso um pouco de paz, sabe? Acho que é preciso um pouco de empatia. Francisco Frois lembra que este é um filme que homenageia José Cardoso Pires, cujo centenário ontem se completou, e o realizador António Pedro Vasconcelos. Eu tenho uma ligação muito especial, em particular, com António Pedro Vasconcelos. O meu primeiro filme como protagonista foi para o António Pedro, foi o Parque Mayer. O António Pedro foi uma pessoa muito importante para mim, foi quase um avô para mim, uma pessoa que acreditou em mim e com quem eu aprendi muito, com quem aprendi sobre realização, sobre estar no set e sobre sermos bons, porque era isso que o António Pedro era, uma pessoa muito boa e que lutou muito pelo nosso cinema e que fez muita coisa muito boa para o nosso cinema. E acho que quando eu recebi o convite para fazer o filme, o António Pedro já não cá estava e foi muito emocionante para mim saber aqui ter esta oportunidade de poder honrá-lo. Quem nos fala hoje deste filme e do livro de Cardoso Pires e outros livros é Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura. Lavagante chega às salas por ocasião do centenário de José Cardoso Pires. E o ponto de partida é a novela Lavagante, Encontro Desabitado, publicada em 2008 por Nelson de Matos. O medo, a censura, a PIDE e o apetite do poder. Cecília Júlia Palha, estudante de arquitetura, é o isco perfeito. Daniel Francisco Frois, jovem médico, é a presa. A metáfora é a do lavagante, o animal que engorda a presa, o desafio até a devorar. Em tempos de memória frágil, o cinema volta a lembrar que a liberdade não caiu e não cai do céu. Recordo ainda 2 livros de José Manuel Garcia, A Presença Pública, Muito para Além do Mar, Nova História dos Descobrimentos Portugueses. Sem ilusões. E a partir de factos e de acontecimentos, o autor dá-nos conta de uma história serena, sistemática, objetiva. O infante Dom Henrique colabora com o seu irmão, o infante Dom Pedro. Dom João II prepara o reinado de Dom Manuel depois da morte trágica do seu filho Dom Afonso. Passo por passo, constrói-se a primeira globalização. Vasco da Gama cria o primeiro reino global. A Fundação Gulbenkian assinalou os 50 anos da morte de Ruben Anderson Leitão e contribuiu para a descoberta de alguém que soube inovar através da ironia e do espanto, na linha da geração de 70 que nos criticou para sermos melhores. E Ruben era dessa estirpe. O livro que hoje aconselho é O Caos, um romance inesperado e atual. Leia-se. O medo provocava o ódio nos 7 milhões de portugueses. Ódio de fundo inquisitorial num povo tão bonzinho. Zé Macho não entendia estes insultos reacionários. O que era ele? Pela liberdade? Isso não pode ser, disseram-lhe. Isso faz medo. A leitura de Ruben é, sim, um duche escocês capaz de acordar as ideias. Fado é o nome do mais recente disco da cantora Lina, que desta vez gravou um álbum com o pianista e compositor espanhol Mário Mesquida. São 12 novos temas, entre originais, revisitações e descobertas, onde o fado se mistura com outros ritmos. Este é um trabalho que vai poder ouvir ao vivo na Casa da Música no Porto, a 14 de novembro, no Misty Fest e a 22 de novembro no CCB. É com a voz de Lina, em Ausência, em Valsa, que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana. Busca de encontrar uma ilha com tesouro, coração de prata e ouro, ando sempre a palpitar, nunca mais para. E depois, se acaso eu não voltar, vai à estrada do Silvado, onde está uma pedrinha, vai
Deixei lá escrito um recado na ponta de uma estrelinha. Tudo passa, vai no vento, como folha caída, conto as horas da partida. Não importa o que ficou, lembrança do teu regaço faz de dia dos meus passos na direção do sol pôr. Sei, conheço amor ausente, quando falta ficam sonhos, ficam horas por contar. Mas se volto a encontrá-lo, perco bem a compostura, esqueço os dias, deixo andar. Não sei para onde, mas sei que vou no voo das andorinhas. Não tenhas saudades minhas, vou em busca de encontrar uma ilha com tesouro, coração de prata e ouro. Anda sempre a palpitar, nunca mais para. E depois, se caso eu não voltar, vai à estrada do Silvado, onde está uma pedrinha. Vai, procura com cuidado, deixei lá escrito um recado na ponta de uma estrelinha. Tudo passa, vai no vento, como folha caída, conto as horas da partida. Não importa o que ficou, lembrança do teu regaço faz de guia dos meus passos na direção do sol pôr. Se acaso eu não voltar, vai à estrada do Silvado,